Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para comentarmos a prova da FUVEST 2013, na segunda fase, a prova do terceiro e último dia, né, gente? Vamos aqui dividir as questões das 6 de geografia. Eu comento com vocês a questão número 2, tá? Questão que tem aí um mapa do Brasil mostrando os corredores ecológicos, tá, no território brasileiro. E é óbvio, a primeira abordagem, a primeira questão inserida nesta pergunta é que a gente identifique a criação dos corredores ecológicos e explique a sua existência, né? Bom, então o que é esse tal corredor ecológico? Como o nome está dizendo, é uma área que irá ligar duas unidades de conservação, ou seja, é uma faixa de vegetação natural que será preservada para unir duas áreas de preservação e, desta maneira, possibilitar o deslocamento de espécies entre essas áreas. Tá? Esse conceito ele é desenvolvido para que haja a possibilidade da movimentação de fauna, tá, entre essas áreas, para que haja uma troca genética entre espécies que garanta a biodiversidade dessas unidades de conservação, que pelo que você vê no mapa, né, a gente nota muito bem esses corredores associados a essas áreas de conservação, concentradas ou na faixa litorânea ou na região centro-norte do país, pegando principalmente a região do domínio amazônico. Então, essas áreas estão associadas à floresta equatorial amazônica e à floresta tropical ou mata atlântica, tá? Então, dentro dessa ideia, dentro desse conceito, a alternativa A que pede para indicar os dois objetivos da criação desses corredores ecológicos, né, seria exatamente para isso, para garantir o fluxo de espécies, o fluxo de fauna e a biodiversidade. E na letra B ele pede para que se indique principalmente a questão de ameaças, né, à proteção ambiental no corredor leste da Amazônia. Então a gente olharia aí no mapa, veria o corredor leste da Amazônia, essa faixa no sentido leste-oeste, né, principalmente pegando o estado do Amazonas, e pensar em questão de ameaça à proteção ambiental no estado do Amazonas, na floresta amazônica, é remeter a todas aquelas atividades associadas a quê? A expansão da fronteira agrícola, não naquela sequência já conhecida da gente, né, pessoal? O desmatamento para extração da madeira de forma predatória, as queimadas para preparação da área para cultivo de pasto e depois para as áreas de pecuária extensiva, que aguardam o avanço da soja, da agricultura comercial, né? Áreas de garimpo, áreas de construção de barragens hidrelétricas, de rodovias, todas essas obras, todas essas formas de ocupação da Amazônia, aí no caso, pegando o leste da Amazônia, a Amazônia oriental, a região mais intensamente ocupada da Amazônia brasileira, seriam ameaças à biodiversidade amazônica, que deve ser protegida com a criação dessas unidades de conservação ligadas por essa faixa de vegetação, que são os corredores ecológicos, que permitirão todo esse intercâmbio, esse fluxo, né, esse movimento de espécies e de variedades genéticas. Ok, gente? Tá? A questão dentro de um conceito um pouco específico, mas trabalhando, né, uma série de outras situações e de outros temas já bem conhecidos de todos nós, tá ok? Vamos passar para a questão agora de número 5. É uma questão um pouco mais direta, tá? Você aí não tem mapa, não tem um texto numa estrutura completa, mas tem fragmentos dele, e esses fragmentos trabalham basicamente o quê? A questão da agricultura no Brasil e do uso de agrotóxicos, né? Vamos colocar em evidência aquilo que o texto também destaca, o uso intenso, indiscriminado, tá? E as 3 perguntas que são elaboradas estão buscando associar essas 3 frases, 3 fragmentos de texto. Então, vamos lá na letra A, que pede para que a gente analise a afirmação 2, considerando a afirmação 1. Então, vamos lá. O que diz a afirmação 1, para que a gente possa analisar a 2 e relacioná-la, né? A afirmação 1 fala o seguinte: há 2 elementos fundamentais na agricultura que a diferem da indústria. O primeiro deles é a natureza. Ele não cita o segundo, até porque não vai ser objeto de questionamento, né, no item A. Então, o que fica em evidência aí na
primeiro fragmento de texto. A natureza, tá? O tempo da natureza, que não tem nada de relacionado com o tempo da indústria. E por que que não tem? Porque o tempo da natureza não decorre de um controle do ser humano. Foge ao controle do ser humano. Tá? É o seu tempo natural, o tempo da chuva, o tempo em que a semente vai germinar, que a planta vai crescer, que vai frutificar, que vai produzir. Isso é o tempo da natureza. Isso não é determinado por uma ação humana. Vamos ver o 2. Em 2009, o Brasil alcançou o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. O Brasil é campeoníssimo, né, em escala planetária no consumo de agrotóxicos. Bom, peraí. Para que serve o agrotóxico? Tá? Entre outras coisas, para garantir produtividade. Dessa forma, o agrotóxico, né, uma biotecnologia, um conhecimento desenvolvido pelo homem para aplicação na agricultura, ele vai dar um drible naquilo que a gente acabou de ler na afirmação 1, tá? Que é o tempo da natureza. Ele vai acelerar o tempo da natureza. Então, daí a relação que a letra A pede. Analise a afirmação 2, o uso intenso de agrotóxicos, considerando a afirmação 1, o tempo da natureza. Dessa maneira, a tecnologia, a biotecnologia conseguirá dar ao homem ferramentas para que ele trate da agricultura como ele trata da indústria, inserindo-a, tá, no processo de produção capitalista. Ok? Bem elaborado, hein? Dois fragmentos curtinhos, mas interessante a associação e eu tenho certeza que você sacou essa jogada. Letra B. Qual o processo a que se refere a afirmação 3? E explique. Então vamos lá, afirmação 3 agora. Ressalte que 92% da receita líquida gerada pelas indústrias fabricantes de agrotóxicos em 2010 ficaram com apenas 6 grandes empresas do capital estrangeiro. Então, peraí, 92%, a maioria, quase a totalidade, ficam com 6 empresas, concentração, a formação de corporações, de oligopólios, tá? De capital estrangeiro, de capital transnacional, de conhecimento, tá? E de dependência tecnológica que o Brasil terá em relação a essas empresas transnacionais. Então, indique, né, aliás, qual o processo que se refere, o processo de oligopolização, né, de monopolização do mercado, de concentração de poder num pequeno número de empresas que deterão o conhecimento, tá, e deterão a produção desses agrotóxicos ou de qualquer produto de origem biotecnológica fundamental para que o homem tenha essa ferramenta para driblar e ultrapassar o limite do tempo da natureza. Certo? Certinho aí? Letra C. Indique 2 impactos socioambientais decorrentes do uso desses agrotóxicos. Bom, uma gama, né, gente? Dá para nadar de braçada aí nas possibilidades. Pode pensar nas questões ambientais. Então, contaminação do solo, da água dos rios, a infiltração, água subterrânea, né, mais superficial ou mais profunda, contaminação das pessoas que manuseiam de maneira indevida esses agrotóxicos. Né? Você pode pensar em outro aspecto, que se graças ao uso dessas ferramentas, que são representadas pelos agrotóxicos, os agricultores conseguem produzir mais no ritmo que o mercado exige deles, eles passam a ter a dependência desses recursos, do agrotóxico, do fertilizante, tá? Eles vão depender disso, até uma dependência econômica e tecnológica. Se o agricultor não tiver recursos para tal, ele fica excluído do processo de produção agrícola. Tá? Então tá aí, era escolher 2, entre vários desses aspectos, tá, que são bastante conhecidos. Aqui, a grande destaque da questão, né, a parte mais rica dela, é essa relação entre as 3 afirmações. Correto, gente? Tudo bem? Vamos lá então para a 6ª questão da sequência, terceira nossa aqui. Essa um pouco mais elaborada e um pouco mais complexa também, tá? O que ela tem de problema aí? Tá? Ela tem de problema que, ao mostrar neste mapa a distribuição da salinidade na superfície dos oceanos, então vamos lembrar bem, olha o título do mapa. Salinidade na superfície dos oceanos.
A salinidade vai variar da superfície para as áreas mais profundas. Salinidade, né, oscilando na vertical, tá? Então, assim, quando eu tenho mais salinidade na superfície, é porque eu tenho menos água em relação à concentração salina, tá? Então, ele mostra aí no mapa que as regiões próximas aos polos apresentam índices de distribuição de salinidade menor que em outras áreas, tá? E aí a pergunta vai ser direta já, o item A vai direto nessa história. Explique um fator qualquer, né? Um fator natural, então não tem nada a ver de intervenção humana nessa jogada, tá? É uma dinâmica da natureza que vai provocar essa alteração de salinidade. Responsável pela menor concentração de sal nas águas oceânicas próximas dos polos. Aí, o probleminha ficou numa certa imprecisão. Vai depender da sazonalidade, da época do ano. Vamos lá, gente? Vamos raciocinar comigo? Se for verão, o que acontece com grande quantidade do gelo que está na região polar? Derrete, ele é água doce, vai para os oceanos, fica na superfície, tá? E dessa maneira ele vai diminuir a concentração salina na superfície. Portanto, nos verões polares, o degelo joga mais água doce nos oceanos e diminui a salinidade. Esse seria um fator de explicação para isso, tá? Só que a gente pode esquecer que se tem o verão polar, tem o inverno polar. Então, no inverno polar, o que acontece? A água doce está congelada. Ela não vai para a superfície dos oceanos, tá? Ela vai ficar lá na calota polar. Resultado, menos água doce, mais salinidade na superfície. Talvez a pergunta devesse ter dado uma orientação para a época do ano, tá? Você olha para esse mapa, ele não diz se essa salinidade é média, né? Deduz que ela é média, mas a variação dela é sazonal. Isso deveria ter sido considerado, tá ok? Então explique um fator responsável pela menor concentração das águas oceânicas nas proximidades dos polos. O degelo das calotas polares e o aumento de água doce nas superfícies oceânicas dessa região. Feito? Beleza. Então vamos lá. Segundo e último item. Identifique e explique uma causa da diminuição da salinidade nas águas oceânicas em direção ao continente africano na área assinalada. Bom, vocês estão vendo aí, né? Tem um círculo bem aí, tá? Na região central do mapa, próximo à costa oeste da África Ocidental. E essa região apresenta menos salinidade. Bom, gente, é a região cortada pela linha do Equador. Aí não dá para a gente fazer a relação que ele fez no item anterior, onde se falava do degelo polar. O que tem na região equatorial? Que pode diminuir a salinidade na superfície. Tá? É a região com muita chuva. Tá? Então ele até fala aí em causas relacionadas, né? No enunciado ele diz a causas relacionadas à hidrografia, ao clima. Então chove demais. Em determinadas épocas do ano nós teremos maior quantidade de chuvas. Então, a precipitação despejará na superfície oceânica mais água doce, consequentemente nós teremos menor concentração salina. Outra coisa, nessa região do Golfo da Guiné também vocês terão o deságue de rios importantes, como o rio Níger, água doce em maior quantidade vindo do continente. Numa época chuvosa, o rio tá cheio, os rios estão cheios d'água, o fluxo fluvial é muito grande, aumenta a quantidade de água doce na superfície, diminui a salinidade. Tá? O que seria o oposto disso? Como a gente viu no outro item, degelo, menos salinidade. Tá? No verão. No inverno, congelamento, maior salinidade. O que seria o oposto disso? A evaporação, o aumento da evaporação. De que forma? Vento. Tá? Por isso que quando a gente olha do outro lado desta área marcada pela circunferência, olhando para a costa brasileira, os índices de salinidade médio aumentam. Estou falando médio aqui porque ele não diz, mas supõe-se. Por quê? Porque é região de ventos alísios. E os ventos alísios, como são ventos constantes, aceleram a evaporação, a água
tá? Vai para a atmosfera e deixa o sal concentrado na sua superfície. Por isso a costa brasileira teria uma maior salinidade em relação à costa africana aí assinalada, só fazendo aí o contraponto. Tá? Talvez tenha faltado uma orientaçãozinha um pouco sutil, mas que desse mais objetividade na pergunta e que talvez desse também ao aluno a possibilidade de uma resposta um pouco mais de qualidade, um pouco mais direta. Tá ok? Tá? Mas, como as outras questões, possíveis de serem respondidas e dentro de conceitos que nós trabalhamos aí durante o decorrer do ano de 2012. Tá certo? Dessa maneira, né, espero que vocês tenham tido um bom desempenho nessas questões e que o ano de 2013 seja cheio, né, de benefícios e de conquistas nos seus vestibulares. Tá ok, gente? Um abraço e até a próxima.